Olá, eu sou a Ana e você está na Árvore dos Contos, seja bem-vindo. É um vídeo de leituras, né, das últimas leituras que eu fiz. Eu vou dividir em duas partes, porque fazia tempo que eu não gravava vídeo assim, né, então acumulou muita coisa e eu não quero um vídeo nem muito longo e nem muito atropelado para vocês, tá? Então eu vou atualizar o que eu li nos últimos tempos e que eu não havia trazido aqui para vocês. Eu fiquei um período com muita dificuldade de ler, logo no início, né, dessa situação que a gente está vivendo de pandemia, de isolamento. Nada me atraía, eu não conseguia me concentrar, acho que eu peguei mais de 15 livros e larguei, né? Nem dos temas que eu mais gosto eu não conseguia me envolver. Foi acho que mais de um mês e meio sem conseguir nada de leitura. Depois, né, eu fui procurando algumas leituras mais leves, que exigiam menos, né, de concentração, porque era o meu problema, eu não focava em nada. E aí eu consegui retomar e agora tá delicioso em relação às leituras. Bom, um dos livros que eu li e eu gravei vídeo para vocês, né, foi Os Fornos de Hitler, um livro que eu confesso que me surpreendeu, né? Não vou falar muito dele, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para esse vídeo aqui, para quem quiser mais detalhes, né? Mas foi um livro que me surpreendeu positivamente, né? Eu gostei muito da forma como ele foi escrito, né? E tem mais detalhes lá no vídeo. Uma outra leitura desse ano foi As Garotas Madalenas. Esse livro eu tinha uma expectativa grande, eu estava muito curiosa para fazer a leitura. O autor é V.S. Alexander. Eu estava tentando ver, né, a foto do autor. É o mesmo autor de Um Banquete para Hitler. E eu confesso que foi uma boa leitura, né, mas não foi um livro assim que supriu a minha expectativa. Mas eu dou mais detalhes no vídeo a respeito dele. Eu esperava mais dessa história e acho que ela foi escrita de uma forma que me parece mais para o público jovem. Um livro mais juvenil, né? Eu acho que o tema poderia ter sido desenvolvido com mais profundidade, opinião minha. Um livro que foi uma surpresa, eu gostei demais, é um livro que contém 2 contos, eu tô falando de O Chale. É um livro que vocês vão encontrar, não sei se ele está disponível à venda, mas você encontra em sebos, né? Então dei uma olhada aí, estante virtual. Esse livro aqui fininho, ele tem menos de 100 páginas, 80 e poucas páginas. O que ele tem de fino, ele tem de intenso, né? Ele traz 2 contos, o primeiro é O Chale, né? E o segundo é a história com a mesma protagonista de O Chale, porém 30 anos depois. Vou gravar vídeo a respeito dele, porque esse livro merece, né? Porque realmente ele me tocou com muita profundidade. Tá? Uma leitura leve que eu fiz nesse período foi o livro da Lisa Kleypas, da série Os Ravenels, o primeiro livro. Um Sedutor Sem Coração, né? Tá aqui a capa dele, tá batendo o sol aqui. Esse livro foi um livro leve, gostoso. Ele começou para mim de uma forma divertida, né? A Lisa escreve, desculpa, de uma forma muito envolvente, muito gostosa, é muito fluido ler os livros dela. Eu já tinha lido livros contemporâneos, esse é um romance de época, né? E foi realmente uma leitura muito gostosa. É uma série com 5 livros e esse é o primeiro. Dei 4 estrelinhas para Um Sedutor Sem Coração lá no Scooby. Outra leitura, né, de um tema que vocês sabem que eu tenho um interesse grande, né, que é o Holocausto. As Gêmeas de Auschwitz. Esse livro, infelizmente, não está sendo vendido aqui no Brasil, é uma edição portuguesa. Espero que ele venha para o Brasil o quanto antes. Gravei vídeo a respeito dele, também vou deixar aqui embaixo o link para vocês. E é uma história verídica de 2 irmãs, né, 2 gêmeas, que foram para Auschwitz. E o livro vai trazer a vivência delas, as experiências que elas foram submetidas, porque era muito comum, né, os gêmeos serem
de grande interesse para experimentos médicos na época, né, da Segunda Guerra Mundial. Uma outra leitura que eu fiz em e-book, vou deixar a imagem aqui para vocês. Como vocês viram, né, é do livro Suzanne, né, do autor Ulysses Campbell. Ele vai contar a história, né, tanto da Suzanne como do crime pelo qual ela é tão conhecida hoje, infelizmente. Faz com que a gente tenha um entendimento de como eram as relações, né, da Suzanne com a família, com o irmão, como ela conheceu o namorado, que eu tô falando isso não é spoiler, porque isso é público, que a ajudou junto com o irmão dele, né, no assassinato dos pais de Suzanne. Um crime hediondo, absurdo, inacreditável, né? E o livro ele tem cenas muito fortes porque ele retrata com todos os detalhes o planejamento do crime, a cena do crime, tudo que foi feito, né? E o depois, as consequências, né? O que aconteceu com cada um deles. Eu vou gravar um vídeo, né, a respeito, porque eu acho que eu gostaria de comentar algumas coisas com mais detalhes para vocês, tá? Mas basicamente o livro de Suzanne é isso que ele vai trazer. Outra leitura que eu fiz e foi muito gostosa, foi um outro romance de época, foi O Ogro e a Louca. Vou deixar a imagem para vocês. Esse livro é da autora nacional Sara Fidelis. Foi uma leitura deliciosa. Foi um livro assim que começou divertido, né? Imagine, o ogro e a louca. Um cara grosseirão e uma mulher destemperada, né? É uma mistura bombástica, um romance de época muito gostoso, muito divertido. Ele até começou mais divertido, né? E depois ele teve momentos que ele oscilou, né, mais morno, assim, não um morno ruim, mas eu dei 4 estrelas para essa leitura. Realmente é um livro que vale a pena, né, e para quem gosta de romance de época, leve, divertido, né, esse aí é uma boa pedida. Outra leitura que eu fiz e que infelizmente não foi o que eu esperava, foi um outro e-book de um autor que eu li poucos livros, mas eu gosto desse autor, que é o Stephen King. O livro é Joyland. Joyland, infelizmente, foi uma decepção. Foi um livro morno do começo ao fim. Para mim não teve pontos altos. Eu sei que é um livro que tem pessoas que adoram, outros nem tanto, né? Para mim ele não teve momentos assim. Ele foi morno o tempo inteiro, ele foi linear o tempo inteiro. Foi um livro que eu não consegui me identificar, não consegui me envolver, né? Eu acho que eu não tenho costume de abandonar a leitura. Mas esse eu cheguei a pensar. Mas, como eu não tenho esse costume, o livro era um livro mais fino, eu falei, deixa eu, né, ir até o final para ver se, de repente, né, um terço final do livro, eu me envolvo mais. Mas, infelizmente, não. Joyland, para mim, foi uma decepção, porque eu espero muito de Stephen King, né? Os livros que eu li, eu gostei bastante. Outra leitura em e-book foi do livro Minha Sombria Vanessa, já gravei vídeo, também vou deixar o link aqui para vocês. Um livro publicado, se eu não me engano, pela editora Intrínseca. Se estiver errado, eu corrijo aqui na edição. A autora Kate Elizabeth Russell. Me parece o primeiro livro dessa autora. É um livro sombrio, um livro intenso, um livro forte. Um livro que vai falar de uma relação de uma adolescente com um homem bem mais velho do que ela. E o que é interessante no livro são os pensamentos da Vanessa, né, que é a personagem principal, a forma como ela lida com tudo isso, a forma como ela se defende de tudo isso psicologicamente, né, como ela cria a visão que ela passa a ter dessa relação com esse homem, né? É um livro para levar à reflexão e é um livro profundo,
Não é fácil, não é um livro ágil, né? E mais detalhes tem no vídeo para vocês. E o último livro que eu quero falar neste vídeo é o livro Última Parada, Auschwitz, Meu Diário de Sobrevivência, do autor Ed De Windy. Tá aqui, um livro também, né, pela própria imagem, ambientado no período da Segunda Guerra. Um livro que vai contar uma história verídica de um médico, né? E eu confesso que esse livro aqui, eu fiquei com muita dificuldade de entender a minha sensação em relação à leitura. Não foi um livro empolgante. Apesar do tema ser um tema duro, tem livros que eu me envolvo tanto, né? Pela forma com que é escrita aquela história, apesar de difícil, esse livro eu não consegui me envolver, né? Foi um livro, assim, também para mim morno, né? E eu fiquei tentando entender essa minha sensação em relação a essa leitura. É um tema que eu gosto tanto e eu acredito que isso se deva à narrativa, à forma com que a história foi escrita, que para mim trouxe um certo distanciamento, né? Eu não consegui ter o livro ali tão próximo de mim, sentir o livro melhor. Mas é uma opinião pessoal, tá? O que não faz com que vocês desistam da leitura, né? Vocês, se têm interesse em saber a história dele, né, do Ed De Windy, aqui ainda diz que é o único livro escrito dentro do campo de concentração. Eu já li um outro livro que também foi escrito no campo, né? Foi um diário que foi achado dentro do campo. Então, eu acho que ele não é o único livro escrito dentro do campo, né? Bom, foi essa sensação que eu tive com a leitura de Última Parada, Auschwitz, publicado pela editora Planeta. Então, para esse vídeo aqui, né? E logo vocês terão um vídeo 2 com as últimas leituras que eu fiz em junho. Eu li bastante coisa em junho e quero mostrar para vocês. Deixem aqui nos comentários o que vocês leram, o que leu e que valeu muito a pena, o que vocês também não recomendam. Vamos conversar aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo. Se gostaram, deixem um like e se inscrevam. Isso ajuda muito o canal. Até!